E agora eu vou conversar com a doutora Adriana Ferreira. Ela é mestre em governança de sucessão no agronegócio, mestre em desenvolvimento de líderes, especialista em consultoria e coordenação de grupos e também especialista em coaching. Doutora Adriana Ferreira, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Tudo bem. Essa notícia que você deu eu achei maravilhosa, né? Do México, é muito interessante para nós, né? O México, desde que o Donald Trump resolveu fazer o muro e jogar a dívida para o México, né? E o México ficou assim meio grilado e agora parece que está querendo buscar novos países para fornecer alimentos. E um desses países é o Brasil. Pois é, e eu fico pensando na questão assim, estamos com tantas oportunidades, né, Antônio? A gente precisa se organizar, não é verdade? Precisa acabar com essa politicagem nojenta que estamos vivendo nesse país e pensar mais nele, pensar mais na população, porque nós temos saída, temos várias. É só uma questão de planejamento, de ordem, de respeito, de bom senso, né? E não o que está acontecendo aí hoje. Exato. E quando a gente olha para o empresário goiano, para o empresário brasileiro, a gente vê uma força muito grande. No agronegócio, a representatividade é enorme, né? A atuação que a gente colabora com o PIB. E mais ainda, essa força que o brasileiro tem de ir para frente, de trabalhar. Então, é um momento que talvez nós precisemos nos organizar internamente, né, para poder dar uma continuidade e aproveitar essas oportunidades que surgem no mercado. Pois é, e é justamente essa conversa sua, Adriana, que a gente vem falando já há algum tempo em questão de gestão, de planejamento. Quando você faz um planejamento, às vezes ele pode não dar certo na sua totalidade, mas dando aí acima de 50%, 60%, já é um negócio excelente. E o tema que nós vamos falar hoje são os benefícios do planejamento, principalmente nas empresas familiares. Né? Exatamente, exatamente. O planejamento, ele é necessário. Na empresa familiar, ele é um requisito de sobrevivência da empresa e da família, né? É verdade. Então, a gente precisa olhar para essa questão com muito discernimento e muito cuidado. Antônio. É justamente isso mesmo, discernimento e cuidado, que é justamente o que você colocou aí. Ó. Olha só, o que são os benefícios desse planejamento nas empresas familiares? Primeiro, traz uma visão do conjunto desse planejamento. As pessoas vão saber para onde elas irão, a família e os colaboradores. Porque na família empresária, né, nas empresas familiares, muitas vezes fica muito amadorismo e não profissionalismo. E o planejamento estratégico traz essa formalidade. E esse amadorismo é causado, sabe por quê? A turma costuma pensar muito com o coração, não pensa com a cabeça. Exato. Vou milindrar o fulano. E não é bem por aí, né, doutora? O negócio não aceita isso, não, né? O negócio a boa gestão não aceita isso. É preciso criar uma orientação para uma nova estrutura da empresa, aumentar a agilização das decisões, sabe, Antônio? Isso é fundamental. Doutora Adriana, vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta para dar continuidade nesse tema que é interessante. É um minuto só. Eu estou de volta conversando com a doutora Adriana Ferreira e nós estamos falando sobre planejamento em sucessão familiar, planejamento nas empresas. E nós vamos comentar agora sobre os benefícios do plano de comprometimento familiar. É uma coisa muito interessante isso, né, doutora? E tem uma diferença, né? O planejamento estratégico está voltado para a empresa. Agora, o plano de comprometimento familiar é de comprometimento da família com o negócio. Então, assim, esse plano é um plano que segue o planejamento estratégico, ele traz uma visão compartilhada da família, esse plano colabora para que a família pense na continuidade da empresa e ele é paralelo ao planejamento estratégico. Por quê? Porque ele vai estabelecer aquelas questões, Antônio, que não são muito claras no planejamento estratégico, que é a filosofia da família, os valores que essa família tem e a visão da família para ela mesma. Adriana, isso não é importante. Você imagina uma empresa familiar onde a própria família não se compromete com o futuro dela? Toda empresa familiar torna-se uma família empresária. Toda família empresária tem um plano de comprometimento familiar. Isso significa que as gerações
futuras, ainda que não participem da gestão da empresa, mas elas têm um comprometimento com o negócio. Indireto, mas tem. As que estão na gestão da empresa terão muita clareza do que elas terão que fazer para permanecer na gestão da empresa, que é trabalhar competências, habilidades, a própria liderança. Então, esse plano de comprometimento familiar, ele é diferente do planejamento estratégico, mas ele dá uma sustentação ao planejamento estratégico, porque são questões familiares que são colocadas nesse plano. Você estava falando e eu estava pensando aqui. Na verdade, nós temos que fazer 2 planejamentos, um para a família e um para a empresa. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, para lá na frente, as coisas poderem dar algum resultado positivo. Dentro da sua propriedade rural, eu tenho quase certeza absoluta que você tem marido ou mulher, tem filhos, Sim. Provavelmente já tem filhos até casados, já começa a entrar mais gente. Aquela velha história que a gente vem falando sempre aqui no programa. E cuidado, porque se você bater com as botas, sem avisar a família e sem ter nada preparado, vai dar uma confusão muito grande dentro da sua empresa. Pode apostar isso aí. E ainda tem uma carga tributária imensa, né? Então, além disso, é que se prepare a família e a empresa para a continuidade do negócio e da família também. Se você fizer a coisa antecipada, o seu custo vai ser muito mais baixo, mas muito mais baixo. E os resultados serão melhores. Quer dizer, você pode ir até para o lado de lá sem avisar, mas vai deixar o pessoal que ficou aqui mais tranquilo e com o pé no chão, sabendo o que tem que fazer. Exatamente, Antônio. Essa é a preocupação. Por isso, trabalhar com sucessão é essencial para a longevidade e continuidade. E falando nisso, hoje, daqui a pouquinho, né? Amanhã. Vai ter um evento no Sinduscom, né? Exatamente. Às 4 horas da tarde. Então, daqui a pouco, às 4 horas da tarde, vai ter um evento que você não pode perder lá no Sinduscom, ali na praça... Perto da Praça do Sol. Um evento que fala justamente sobre família, sobre sucessão, sobre empresa. Vale a pena você participar. É 1 quilo de alimento não perecível. É isso mesmo? É isso mesmo. Então tá bom. Doutora Adriana Ferreira, muito obrigado pela participação da senhora no nosso programa e até o próximo. Eu quem agradeço. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.